Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco, em nossos corações. Estamos mais uma vez para realizarmos aqui uma breve leitura e um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8. Nós gostaríamos também de agradecer aos nossos irmãos inscritos no canal, os nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, trabalhadores e frequentadores, casa a qual nós fazemos parte, e também a todas as casas espíritas do 32º Conselho Espírita de Unificação. Então, sem mais delongas, nós vamos fazer a leitura aqui, que já está aberto aqui o Evangelho na tela aqui. Vamos fazer então a leitura e o comentário. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide diante reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Agora o comentário no item 8. Quando diz, ide conciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para se por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Pois bem, então o item 7, os itens aqui 7 e 8, né? Pequeno, traz esse comentário, essa passagem de Mateus, e aqui fica bem claro que Jesus, obviamente, ele utilizou, estava inserido na cultura judaica, Jesus era judeu, e então ele utiliza do cotidiano, da prática, da tradição judaica para passar a mensagem evangélica. Então era hábito dos judeus levar sacrifícios, fazer sacrifícios, oferendas, fazer oferendas a Deus, né, ao Pai. Só que na mensagem de Jesus, na mensagem do Evangelho, da Boa Nova, o Pai, Deus, dispensa qualquer tipo de necessidade em relação à oferenda, a sacrifícios. São desnecessários, mas a humanidade, no estágio evolutivo e de compreensão da vida e de Deus em que ela se encontrava, as oferendas, os sacrifícios faziam parte da sua tradição, dos seus hábitos, da sua religiosidade, do seu sentimento de religiosidade para com Deus. E Jesus, ele vem trazer uma mensagem de espiritualização, ou seja, de conduzir o homem ao desenvolvimento do sentimento de religiosidade, ou seja, de espiritualizar a religião na sua forma ainda concreta, material, e conduzindo ela
aproximando ela do sentimento, no sentimento mais elevado. Então, nessa passagem, Jesus ele afirma o seguinte: é mais importante para Deus que o homem se resolva internamente com os seus sentimentos e, se possível, com o seu próximo, se há alguma diferença entre os dois, para então ele voltar seu pensamento a Deus. Porque não adianta nós fazermos qualquer tipo de prática exterior, seja ajoelhar, cantar música, fazer uma oferenda, um sacrifício, aí dependendo de cada segmento religioso, se o nosso coração ele traz ressentimento, ele traz mágoa, ele traz animosidade, ele traz qualquer tipo de adversidade com alguma pessoa. É claro que muitas vezes o perdão em relação a uma pessoa, ele não se dá de imediato, mas nós precisamos trabalhar esse sentimento de tal forma que um dia esse sentimento ele se torne um sentimento de gratidão e de bom sentimento em relação àquela pessoa que eu tenho algum tipo de animosidade. Então, para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, é fundamental que nós estejamos trabalhando no perdão, na benevolência, na indulgência para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Caso contrário, esse nosso pensamento, esse nosso sentimento em relação a Deus, ele não vai ser sincero. É claro que nós não precisamos ter perdoado todas as pessoas que nos ofenderam para que a gente possa fazer uma prece. Inclusive, nós podemos fazer uma prece e pedir a Deus para que Ele nos intua, nos auxilie, nos dê força para que nós possamos perdoar. Então, muitas vezes nós pedimos perdão a Deus, nós endereçamos nosso pensamento ao Pai para que Ele perdoe os nossos maus pensamentos, os nossos sentimentos ainda equivocados, para que uma pessoa possa nos perdoar por aquilo que nós tenhamos feito, mas nós também precisamos nos harmonizar com o nosso passado, com aquelas pessoas que também nós nos sentimos prejudicados. Então, independente do segmento religioso, mas especificamente em relação ao cristianismo, que dispensa práticas de oferenda e sacrifício, mas independente de qualquer religião que tenha rituais, que utilize roupas, que faça sinais, o mais importante aqui não são esses rituais para Deus. O mais importante é que o homem ele procure trazer o seu coração, a sua mente, em seus pensamentos, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos possíveis que ele puder fazer. Não é que ele deva se tornar um santo, mas é que ele deve buscar se tornar melhor hoje, melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. É aquela ideia do progresso, é aquela ideia da evolução. Nós devemos procurar nos renovar nossos pensamentos e sentimentos. E isso não ocorrerá se nós não estudarmos, a nós mesmos, os nossos comportamentos, as nossas condutas, as nossas ações, as nossas atitudes. Nós só iremos melhorar ou atingir condições, ou chegar a condições de perdoar as pessoas em um perdão com qualidade, que é aquele perdão que não exige nada em troca, na medida em que nós nos renovamos em termos de pensamento e sentimentos. Então, sem estudarmos as passagens evangélicas, sem termos o hábito da oração e da prece, sem termos o hábito do autoconhecimento e da identificação das fragilidades e dos vícios que nós também trazemos de longa data, então se torna cada vez mais difícil o aprendizado do perdão, porque tudo precisa ser aprendido.
E para que eu possa aprender, eu preciso estudar. E para eu estudar, eu tenho que ir em algum lugar. E esse lugar é o Evangelho de Jesus. São os ensinamentos do Mestre, que hoje está acessível a todos, independente das religiões, independente da religião a qual eu faço parte. Então, nesse sentido, é que nós devemos direcionar os nossos esforços para que nós consigamos e obtenhamos êxito no perdão e no sacrifício hoje da alma. Já não é mais o sacrifício do corpo, ou seja, ser cristão na época de Jesus, você tinha que pagar com a vida, né? E muitas vezes, se você se dissesse cristão, você poderia morrer, você seria perseguido. A gente tem que lembrar que a época de Jesus, o Império Romano, ele dominava vários povos, inclusive os judeus, e uma das proibições do Império Romano, por exemplo, era você aglomerar, fazer aglomeração em praças, para que qualquer tipo de aglomeração era proibido, porque o Império Romano ele tinha um grande cuidado para que não houvesse rebeliões que atentassem contra o Império. E como a religião cristã é uma religião que agrega, que agrupa pessoas e que gerava estudos e tudo, e exposições, então era muito fácil, não era muito difícil, era muito fácil você ser preso, você ser perseguido. Então hoje nós não temos essa dificuldade, a gente não temos esses riscos. Então hoje o sacrifício realmente não é o da oferenda, não é o sacrifício de animais, não é o sacrifício nem mesmo do nosso próprio corpo colocado em risco, mas é o sacrifício da nossa alma. E que em pontos da nossa alma esse sacrifício ele deve estar localizado? Naqueles pontos da nossa alma onde nós identificamos a vaidade, o orgulho, o egoísmo, nas mais variadas formas, nas mais diferentes transformações que podem acontecer, né? Então, muitas vezes, a maneira com que eu falo, a maneira com que eu expresso, muitas vezes a maneira como eu auxilio alguém pode estar contaminada por algo de vaidade, de orgulho e de egoísmo. A maneira como eu faço distinção das pessoas em relação a mim mesmo, né? Então, muito cuidado. Então, a partir do momento que nós nos voltarmos para esse trabalho interno na nossa alma de educação moral, a fim de que o orgulho, o egoísmo e a vaidade não interfiram tanto na nossa vida individual e na nossa vida coletiva, e esse é um sacrifício. Por que sacrifício? Porque muitas vezes nós exercemos e manifestamos a vaidade, orgulho e egoísmo com vontade, com prazer. A vaidade, orgulho e egoísmo muitas vezes são exercidos por nós com prazer. Muitas vezes a gente tem prazer em ser vaidoso, prazer em ser orgulhoso, prazer em ser vaidoso, ou por meio do dinheiro, ou por meio da beleza, ou por meio da retórica, ou por meio da oratória, pela maneira de falar, pela posição social que nós ocupamos. Então, por isso que é um sacrifício, porque a alma, e muitos de nós temos e trazemos esses vícios, né? Muitas vezes a alma, ela já está viciada das práticas de orgulho, de vaidade, egoísmo, e deixar, ou pelo menos diminuir essas práticas que estão contaminadas pelo orgulho, a vaidade e o egoísmo, para ela gera um desconforto, porque a prática e esse vício da vaidade e do orgulho e do egoísmo nos acompanha de longas e longas reencarnações. Então, na verdade, não deixa de ser um sacrifício para nós de sentir esse prazer, de manifestar
a nossa vaidade, o nosso orgulho, pelas coisas que nós temos ou pela posição social que nós ocupamos. Por isso que é o sacrifício mais agradável a Deus. À época de Jesus, aquele que era cidadão romano de Roma era um grande orgulho, né? A Roma, com todo aquele império, com toda aquela pompa, né? E você ser um não romano já era tido como um ser inferior. Então,